Fala galera, bem-vindos aqui a mais um vídeo no nosso canal no YouTube e hoje eu estou aqui para falar sobre mais um capítulo sobre a minha história. Eu me comprometi com você a fazer uma série de vídeos sobre a minha história. Cara, você já até perdi a conta de qual é esse capítulo, acho que é o quinto capítulo, né? Acho que é o quinto. No capítulo passado, no vídeo passado eu te falei sobre a necessidade de você empreender somente por oportunidade ao invés de empreender por necessidade. Foi um aprendizado que ficou, né? Foi quando eu fechei naquela loja física que eu tive de informática, com vários problemas, várias dívidas, e fiquei trabalhando com meu pai até aparecer uma oportunidade que foi, no caso, a recarga de cartuchos. Mas beleza, fui lá para São Paulo, aprendi a recarregar cartucho, comprei os equipamentos lá, né, que eu precisava, tinta, máquina lá, os insumos doidos que eu precisava para poder recarregar. E o que eu fiz aí, cara? Cara, logo depois que eu voltei de São Paulo, eu falei pro meu pai que não ia continuar na empresa e que ia sair mesmo sem ter nada em mente. E foi o que eu fiz, saí mesmo. Pouco tempo depois, não fiquei nem um mês mais lá. E fui aí em busca de um novo sonho, criar um novo negócio, né, no segmento de cartucho de impressora. Cara, na época o nome era, eu não tinha, o nome, às vezes você está com dificuldade em criar o nome da tua empresa, né? Isso, né, acontece. Não aconteceu só contigo não. Você sabe qual foi o nome da minha primeira empresa de cartucho? Foi Cartuchos Print Quality. Olha que nome horroroso, cara. Um nome em inglês que não tem nada a ver. Cartuchos Print Quality. Imagina o cara digitar isso na internet. Era o cúmulo, né? Imagina o meu e-mail, cara. Eu lembro que uma vez, olha só que coisa curiosa. Eu fui dar o meu e-mail para um cliente. O meu e-mail era bruno@cartuchosprintquality.com.br. O cliente ele achou tão difícil esse nome, tão difícil esse e-mail, que ele me enviou um convite do Gmail. Olha só quanto tempo, cara. Isso foi em 2004, talvez, né? 2004, 2005. O Gmail não é o Gmail que você está acostumado hoje em dia. O Gmail ele era um e-mail exclusivo. Você só conseguia ter Gmail se você fosse convidado por alguém que usava Gmail na época. E ele me enviou um convite e todo mundo tinha convites limitados para enviar. Você não podia sair convidando todo mundo. Era bem exclusivo o serviço. E ele me enviou um convite para poder usar o Gmail só por causa desse meu e-mail, que ele não conseguia anotar, que devia ser muito complicado e tal. E quando ele me falou isso, eu falei, cara, preciso mudar esse nome. E aí eu mudei. O outro nome que eu encontrei foi Universo da Recarga. Também não é um nome bom, né? Mas melhor do que Cartuchos Print Quality. Então passou a ser o Universo da Recarga depois de um tempo. E o que era o Universo da Recarga? Era um e-commerce de cartucho? Não. Era na realidade, era uma empresa que funcionava no meu quarto. Eu mandei fazer uns panfletos de recarga de cartucho e com esses panfletos eu saí distribuindo. Cara, eu passei 2 dias inteiros na rua distribuindo. Eu ia para o prédio comercial, perto da minha casa, no último andar, e colocava debaixo de todas as portas. Ninguém deixava eu colocar nas caixas de correio, né? Eles não deixavam. Então eu subia lá como se fosse um cliente, sei lá, fosse para algum consultório, alguma coisa, e colocava debaixo de todas as portas. Todas as portas eu colocava, de cima até embaixo. Fiz isso durante uns 2 dias. E impressionante, deu resultado. Logo depois já começaram a me ligar, querendo recarregar cartucho e tal. Aí eu ia lá, pegava o cartucho, recarregava e devolvia. Comecei a ganhar um dinheirinho assim. Foi relativamente fácil isso, né? Mas precisou dessa iniciativa, né? Mas foi relativamente fácil. Na época também não tinha tantos lugares assim para se recarregar, então não era tão fácil assim achar um lugar para recarregar cartucho, né? Depois disso, eu comecei a conquistar alguns clientes bons, comecei a fazer algumas vendas boas, né? E tive a oportunidade de alugar não era uma loja, era um stand, um quiosque num shopping de informática aqui no Rio de Janeiro, no centro do Rio. Tive a oportunidade, na época eu conhecia já esse shopping e tal, tinha já o sonho de montar um quiosque nesse shopping, mas era algo assim longe da minha realidade, porque esses shoppings, apesar de ser uma coisa meio popular assim, os aluguéis eram caríssimos. Aí o aluguel que eu assumi o compromisso na época era um aluguel bem caro. Eu não lembro o valor assim, mas, cara, algo em torno de 3 mil reais, mas não para valores de hoje em dia, para valores lá de 2004. 3 mil reais de aluguel por um quiosque lá naquela época, em 2004, era muito dinheiro.
E todo mundo falava que eu era louco. Meu pai mesmo falou que eu era louco, que era muito caro, que era muito caro. Que eu falei que não, cara, que dava para pagar e tal. Que até os clientes que eu estava atendendo hoje em dia já estavam me gerando mais do que isso de lucro. Então, por mais que o negócio não desse certo, eu já tinha ali uma renda para poder pagar aquele aluguel. E como é que foi isso, Bruno? Você pegou investimento e tal? Cara, não foi assim. Eu peguei o estoque que eu tinha, ali pouca coisa, os clientes que eu tinha, a máquina de recarga. Eu mandei fazer caixa de cartucho, aquelas caixinhas de cartucho, né, com a marca Universo da Recarga. Então eu entupi o estande de caixa vazia para parecer que tinha muito produto. E ele era um estande basicamente de recarga de cartucho, era um estande de prestação de serviço. Dizia que vendia cartucho, mas na realidade não tinha cartucho nenhum, só tinha a recarga do cartucho. Tinha a máquina lá e tal, era só isso, só isso. E o objetivo era o quê? Lucrar, ganhar dinheiro só fazendo recarga de cartucho, que era bem simples e tal, o lucro era bom. Na época acho que a gente gastava R$1 para recarregar um cartucho e cobrava 25, 30 reais, 25 no preto, 30 no colorido, ou seja, era maravilhoso, né? Mas tinha que ter clientes. E eu paguei um aluguel caro, né? Na realidade, quando eu fui alugar, tinha esse stand de 3 mil, que era justamente na porta, e tinha stands de 500 reais, que eram lá atrás, no final do shopping, da galeria e tal. Falei, cara, não, vamos ficar na frente, porque, pô, ali não tem como a gente não pegar alguns clientes, né? O shopping tem movimento e tal, não tem como. E beleza. Como que a gente conseguiu fazer isso? A gente fez um contrato de locação, acho que na época era um contrato de 1 ano, né? Tivemos que pagar um aluguel adiantado e eu peguei, eu tinha um cheque especial no banco, um limite lá, até era o Itaú a minha conta, eu saquei tudo que dava para sacar para poder pagar isso e precisei comprar algumas coisas para o stand. Computador no stand, eu levei o meu computador de casa, tá, para você ter uma noção, e tudo que precisou comprar ali para o stand, tipo talonário, cara, fiz tudo assim, sabe, nas coxas, assim. A empresa eu acho que eu tinha registrado uma empresa em casa, mas eu não transferi, eu levei o mesmo CNPJ para lá, então eu fiz tudo assim nas coxas para poder fazer as coisas assim que entrasse algum dinheiro. Fui fazendo assim na cara e na coragem, né? E tudo que precisou comprar eu usei cartão de crédito, meu limite no cartão ali para poder fazer as coisas funcionarem, mandei fazer cartão de visita para pagar a prazo com cheque pré, fui negociando de tudo. E cara, funcionou. Funcionou. A ideia de alugar um stand na porta, logo na entrada, deu certo. O movimento foi muito bom. Eu lembro que no primeiro dia que a gente abriu, a gente já faturou quase R$1.000 só de recarga. No primeiro dia que a gente abriu. Foi muito bom. E isso, cara, foi uma vitória tremenda, né? Deu para ver que o negócio funcionava, deu para ver que o negócio era lucrativo. A gente já faturou, acho que, quase R$20.000 no primeiro mês que a gente estava lá. E isso já deu para pagar o cheque especial, para pagar o cartão, para poder comprar mais coisas. E com os faturamentos dos primeiros meses, a gente já começou a investir em cartucho. Então chegou um momento que começou já a ter estoque. Não era só a recarga. Se o cartucho do cara tivesse com problema ou ele não tivesse o cartucho, a gente já tinha outros cartuchos para poder oferecer a ele. Nesse caso, que no início a gente perdia o cliente, não tinha jeito, né? A gente já começou a ter estoque para poder fazer isso. E aí o faturamento foi aumentando, a gente atingiu aí, se eu não me engano, isso foi em agosto, cara. Foi em agosto? Acho que isso foi em fevereiro de 2005. Fevereiro? Não, foi antes. Não, tá certo. Foi em fevereiro de 2005, tá certo. De fevereiro de 2005. E até a metade do ano a gente já estava faturando quase 30 mil por mês ali no stand. Muito bom para aquela altura do campeonato, já estava gerando um dinheiro, já estava ganhando dinheiro, já tinha uma renda bem legal. E, cara, a lição que fica nisso daí? Oportunidade, né? Capacidade de correr riscos. Será que se eu tivesse alugado o stand de R$500 que ficava lá no fundo tinha dado certo? Eu acho que não, hein? Será que se eu tivesse adiado essa ideia porque não tinha o dinheiro para poder investir ali e não quisesse tirar o dinheiro do meu cheque especial, não quisesse usar o meu cartão de crédito, será que isso teria dado certo? Eu acho que talvez nunca nem tivesse acontecido, né? E, cara, fica esses aprendizados. Essa história, ela continua. Esse foi só o primeiro capítulo do universo da recarga que vai vir a se tornar cartucho, etc. Em breve, você vai entender nos próximos capítulos aqui. Se você gostou dessa história, se identificou com alguma parte dessa história, dá um like,
Deixa teu comentário para poder entender, para poder te conhecer. Comenta aí o que você se identificou, o que você mais gostou nesse vídeo. E se você quer ter acesso aos meus vídeos em primeira mão, se inscreve no canal, vai ter um botão aqui ou aqui para o YouTube te avisar sempre que eu postar um vídeo novo. É isso, galera. Aqui é Bruno de Oliveira, do Viver de E-Commerce, do E-Commerce na Prática. Um grande abraço, a gente vai se ver no próximo vídeo.